Convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora. Novos rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação: Edivaldo Roberto de Oliveira. Olá, queridas e queridos. Esta é mais uma edição do programa Novos Rumos por um Mundo Melhor com Edivaldo Roberto de Oliveira. O nosso tema é feminicídio, um ato de ódio. O tema apresentado tem um sentido, em particular, neste mês. Agosto Lilás, assim designado por conta do fato de que, no mês de agosto, se realiza uma campanha que foi criada em alusão à Lei Maria da Penha, que tem como objetivo esclarecer, orientar, divulgar conhecimentos, informações, esclarecer dúvidas, de modo a prevenir a violência doméstica, no caso, a violência contra as mulheres. Inicialmente, tomamos para nossa reflexão uma entrevista concedida pela ministra Carmen Lúcia, ministra do Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte, o mais alto órgão de justiça do Brasil. No momento, o Supremo Tribunal Federal conta apenas com 2 mulheres no seu corpo de 11 magistrados, e a Carmen Lúcia é uma delas. Respondendo a uma jornalista em uma conceituada revista, pôde Carmen Lúcia afirmar que estamos numa pandemia de feminicídio, porque resolveram que querem se igualar, então vão nos matar. E ela vai explicando à jornalista que há entrevista. Há uma raiva, e muitos dos feminicídios são planejados. Continua a ministra. Uma mulher morta a cada 6 horas, como temos no Brasil, é uma situação absolutamente anormal. Eis porque precisamos entender esse fenômeno lamentável que tem marcado a história brasileira e, em particular, nesses últimos anos, segundo os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, quando mostra que os índices de feminicídio, tentativa de homicídio e todos os indicadores de violência doméstica, como agressões físicas, ameaças, aumentaram.
em particular no ano 2022 e já no atual ano 2023. Como compreender isso? Como entender isso? Quando denominamos o feminicídio como um ato de ódio. Foi o tema, a questão que apresentamos para o programa Novos Rumos para o Mundo Melhor, na edição de hoje. Recorrendo à história, vamos nos valer de uma anotação de uma jornalista brilhante, muito conhecida, Flávia Oliveira, no jornal o Globo, de 4/8 deste ano. Diz ela, até 1830, ano da promulgação do Código Criminal do Império, maridos tinham o direito legal de matar esposas flagrantes em adultério. As ordenações filipinas, compilação jurídica vigente em Portugal e também no Brasil até ali, caducaram. Mas a estrutura de poder, diz Flávia Oliveira, que subjugava as mulheres, não, ou seja, se mantém. O que isso significa? Que se consolidou no tempo a visão hegemônica masculina sobre as mulheres, como se ela fora uma propriedade. Assim como o homem se entendia proprietário de terras, de animais, de coisas, de objetos, também incluía no rol de suas propriedades a mulher. Isto, de certa maneira, permanece. É preciso lançar luzes sobre esse grave problema. A campanha Agosto Lilás tem esse objetivo, nos alcançar a todos para que entendamos, possamos aprofundar reflexões, conversas em casa, no centro espírita, nos grupos sociais e assim consigamos avançar e aprofundar o entendimento e mais do que a compreensão, porque compreender significa apreender, internalizando um conhecimento que vai nos mudar, nos transformar. A campanha Agosto Lilás, além de informar, esclarecer, para enfrentar a violência contra a mulher, na direção de superar o feminicídio, superar as agressões, a violência psicológica, as ameaças, é poder mudar uma cultura. Quando falamos de 1830, no Brasil, em pleno Brasil Império, que havia uma lei que considerava a mulher como propriedade do homem, isso pressupõe que era uma cultura. E a cultura, ela muda, se transforma. Como é que isso se dá? Pela educação. Não só pela informação. A informação pode levar ao entendimento, mas é preciso ir além de entender, é preciso compreender. O que significa internalizar um conhecimento novo que mude hábitos, porque educação é mudança de hábitos. Precisamos compreender de fato o que significa esse fenômeno que se chama
vamos usar o termo misoginia, que sustenta o feminicídio. O que é misoginia? É nada mais, nada menos do que menosprezo, aversão e, por que não dizer, ódio, exatamente ódio a uma outra pessoa por uma exclusiva razão, a sua condição feminina. É um ódio à mulher. Aí é que está o feminicídio, hoje introduzido no Código Penal brasileiro como um crime específico, crime de ódio, baseado no gênero. Então, assim sendo, precisamos lançar luzes, compreender. Vamos lá. Se é um crime de ódio, é necessário que voltemos ao tema ódio que foi abordado no programa anterior. Naquela oportunidade, pude utilizar um estudo especial sobre o ódio realizado pelo psiquiatra Emílio Miri Lopes em um dos seus livros Quatro Gigantes da Alma. E Miri Lopes, ele se refere ao ódio como cólera em conserva, uma atitude iracunda que se cronifica, se estratifica e adquire especiais peculiaridades. Se a misoginia é uma aversão à mulher, uma aversão a uma outra pessoa pela razão única de sua condição do sexo feminino, o que isso vem significar? Por que o homem, num processo histórico-cultural longo, tem se colocado nessa posição de ódio à mulher? E mesmo quando esse ódio, que é raiva em conserva, estratificado, mantido, sustentado, não é uma raiva momentânea, fruto de uma discordância entre pessoas. É algo mais profundo na subjetividade do homem. Ainda que a violência possa nascer de uma palavra, de uma briga, de uma discordância, é importante que se perceba nessa reflexão que entre nós, pessoas próximas, amigas, há discordâncias, às vezes duras, ácidas. Mas por que no caso do homem em relação à mulher, isto pode levar à agressão psicológica e agressões físicas e levar ao cometimento de um crime, de matar o outro porque esse outro é uma mulher? Então, não é uma coisa que esteja na superfície da subjetividade. É algo mais profundo, enraizado, cronificado. Precisamos entender. E, para melhor compreender, vamos nos valer, mais uma vez, das reflexões que uma psicóloga da psicologia profunda, Hannah Wolff, pôde fazer quando ela se referiu em um dos seus livros, Jesus na perspectiva da psicologia profunda, analisando
a figura de Jesus como um homem integral e integrado, ela diz que Jesus era um homem sem animosidade, que Jesus tinha uma atitude com as mulheres em sua época que era uma exceção. Jesus encontrava-se com a mulher do seu tempo com toda a espontaneidade, sem ressentimentos. Portanto, a animosidade é uma aversão, é um ressentimento, uma raiva em conserva, entranhada na subjetividade do homem, contra a mulher. Isso é que precisamos entender. É um ódio e, como tal, é uma raiva cronificada. Está em conserva. Ou seja, se Jesus era um homem sem animosidade, e é por causa disso que ele tratava bem as mulheres com respeito, consideração, espontaneamente, com a hemorroísa que o procurou, com mais de 10 anos de uma doença, a samaritana no poço de Jacó, Maria de Magdala, considerada uma mulher de má vida, prostituta, eram conceitos da época, ou adúltera, que a lei mandava apedrejar, exatamente como a lei brasileira que autorizava o homem a matar a mulher quando flagrada em adultério. Jesus, diante de toda dessa cultura do seu tempo, marcada por misoginia, por violência contra a mulher, quando Jesus tinha os seus pares, homens judeus como ele, daquela cultura, da religião que tinha a predominância do farisaísmo, Jesus agia diferente, e Hannah Wolff diz que ele era uma exceção naquele contexto, porque ele era um homem sem animosidade. Os demais eram cheios de animosidade. Por que cheios de animosidade? Por que esse comportamento de aversão, de raiva, de ressentimento à mulher? E aí Hannah Wolff complementa, por conta de uma cultura patriarcal, do patriarcado. E o patriarcado, que permanece ainda em nossos dias, no caso do Brasil, é uma herança da colonização europeia. O patriarcado europeu chega ao Brasil e aqui se firma, se desenvolve nas instituições, nas relações como uma cultura. O patriarcado, ele é, de maneira simples, uma relação de poder. O que marca o patriarcado é que o homem, ele se pensa, ele constitui sua subjetividade, seus valores, sua visão de mundo, sua identidade, expressando esses valores, essa visão de mundo em relações de poder, controle e domínio. É uma relação de poder no qual ele é o agente dominador do controle, do mando, do comando, seja em relação às crianças, que no caso ele seja um pai, seja em relação à natureza, quando ele explora a natureza como o homem tem feito, ele usa a razão para isso, seja quando ele menospreza, diminui, valoriza o sentimento, enaltece a razão, e tudo isso em particular em relação à mulher. O feminino, nessa cultura do patriarcado, é desvalorizado, de fato.
Aparentemente, não, porque é uma contradição. Ele enaltece a mulher, mas colocando-a como frágil para ser admirada, aplaudida, amada. Uma mulher idealizada, sim, mas frágil, porque ela é a pessoa do sentimento, e o sentimento é desvalorizado. Então, para entender o feminicídio, entender a misoginia, é preciso fazer como Hannah Wolff. Se Jesus tinha esse trato amoroso, respeitoso com as mulheres, porque Jesus não era misógino, porque Jesus não tinha aversão, não tinha animosidade. Era um homem integrado, inteiro, completo, saudável emocionalmente, sem animosidade, ou seja, sem aversão, sem ressentimento. E, em particular, sem aversão, sem ressentimento, sem uma emoção que é a raiva guardada, mantida contra um outro só pelo simples fato da sua condição de gênero, porque era uma mulher. Isso era comum na cultura do patriarcado da época de Jesus e permanece aos dias de hoje. Então, isso é importante para compreender, porque se não, vou repetir a palavra, se não compreender isso, ou seja, se isso não for um conhecimento que se internalize em nós, sobretudo nos homens, desde a infância até quando ele forma a sua subjetividade, sua identidade, seus valores, sua visão de mundo, ele não vai mudar. Ele vai continuar tendo uma visão hegemônica dele, homem, sobre as mulheres. E vai tê-la, de maneira inconsciente ou não, como uma propriedade exatamente igual aos homens do século XIX, lá do Brasil Império. E vai olhar a mulher por esse prisma reducionista de um ser que é, de um lado, idealizado, porque ela é mãe dos filhos dele, né? É a mulher que engravida, que tem os filhos, que cuida. Então, toda uma idealização, mas, ao mesmo tempo, frágil, que deve ser protegida, mas essa proteção, ela guarda esse sentido de propriedade, né? Ele é dono dela, da vontade dela, do desejo dela. E daí porque, como é propriedade, ele exerce um controle, um domínio, tirando dela autonomia, liberdade de pensar, liberdade de agir. Como propriedade, ele a desqualifica, ela é inferior. Lembrando o equívoco de interpretação de um mito bíblico, que a mulher fora feita da costela de Adão. Então, tudo isso é muito, muito importante para que se compreenda a questão da violência contra a mulher. Qualquer violência, uma palavra grosseira, diminuir-lhe a importância, o valor, a autonomia, o seu conhecimento, o seu lugar em a sociedade, ela está na mesma função dentro de uma empresa, ela ganha menos do que o homem. Lhe é dito que certos lugares, certas profissões não é para ela. Enfim, toda essa cultura misógina, essa cultura que diminui a mulher, a cultura do patriarcado, é preciso mudar.
E mudar significa compreender como é que isso se construiu, como é que formamos uma cultura na qual dá lugar a essa subjetividade para o homem, dele se achar, dele ter uma visão hegemônica em relação à mulher, dele ser mais do que ela, mais importante, superior, dominador. Então tudo isso é importante e por isso que estamos tratando disso nesse primeiro bloco do nosso programa Novos Rumos de hoje. Vamos fazer um breve intervalo e daqui um pouco mais vamos ver. Continue participando. Está no ar. Novos Rumos. Voltamos a apresentar Novos Rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Edivaldo Roberto de Oliveira. Olá, queridas e queridos. Estamos de volta. Programa Novos Rumos por um Mundo Melhor. Edivaldo Roberto de Oliveira. No bloco anterior, por conta do tema feminicídio, um ato de ódio, considerando este mês, o Agosto Lilás, que propõe uma ampla campanha de esclarecimento, de informações, com o propósito de combater, superar, orientar, prevenir a violência contra a mulher. No bloco primeiro da edição de hoje, afirmamos que, de fato, o feminicídio é um ato de ódio, pois que a própria legislação atual, o Código Penal brasileiro, quando esclarece o que é feminicídio, diz, é um crime de ódio, baseado no gênero. É um crime de ódio por razões da condição do sexo feminino. Como entender o ódio contra a mulher? O que há com a subjetividade masculina que faz com que o homem, na condição de homem, tenha em si, vamos colocar entre aspas, o ódio contra a mulher? Ou seja, a misoginia, que é uma aversão, que é um ódio. Examinando esse tema, ainda no bloco anterior, referimos-nos a uma figura exemplar, um sol que permanece conosco, Jesus. Segundo a psicologia junguiana, Jesus era, em seu tempo, um homem inconfundível. Também porque ele, Jesus, era um homem sem animosidade. A palavra animosidade significa exatamente isso. Aversão, ressentimento, ou, como diz Mary Lopes, raiva, cólera em conserva
que é o ódio. Uma raiva estratificada, guardada. Nessa comparação entre o Jesus e os demais homens do seu tempo, e ainda os homens de atualidade, terno e gravata, bem-sucedido, o homem da modernidade, pode dizer que Jesus continua sendo a nossa referência em relação a esse tema que estamos abordando. Quando voltamos aos textos dos 4 evangelhos, vamos encontrar Jesus revelando-nos uma grande sensibilidade diante da mulher. Como é que ele trata a mulher? Recordemos, a mulher considerada adúltera, que está em João, no capítulo 8, o versículo de 1 a 11. A mulher samaritana, em João, versículos de 4, João, capítulo 4, versículo de 7 a 29. A mulher hemorrágica, em Lucas, capítulo 8, versículo de 43 a 48, e assim por diante. E em especial, e não podemos esquecer, a relação estreita e fraterna com Madalena, para quem ele aparece após a crucificação. Em todas essas passagens, encontramos Jesus acolhendo, amparando, enxugando lágrimas, oferecendo-nos alguma lição, trabalhando as consciências, de modo a fazer com que tais mulheres, tais almas, alargassem a compreensão que possuíam de Deus, da vida de si mesmas, e, assim procedendo, torna-se ele, para os homens do seu tempo e os homens de hoje, exemplar. Assim sendo, vamos procurar entender. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, de certo modo, tocou essa ferida, a ferida da subjetividade masculina que o leva ao ódio contra a mulher. Essa ferida tem nome, e Carmen Lúcia, com muita clareza e precisão, a identificou, dizendo assim: o assassino, especialmente o do feminicídio, é um medroso, tem medo de mulher. Essa que é a verdade. Esse medo que o homem não apresenta, não exterioriza na relação com a mulher, aparece nessa relação, essa sombra, esse medo que ele guarda em si, da mulher interna, aparece na forma de agressões, da violência ou do feminicídio. Para melhor entender, voltando à psicologia profunda, em particular Hannah Wolff, examinando a questão de Jesus, diz que ele, Jesus, em seu tempo, se apresenta como um único homem integrado. O que significa isso? Vamos avançar no tempo, de Jesus ao século XII, e vamos encontrar um outro homem, êmulo de Jesus, o Povorello de Assis. E entendamos como o Povorello de Assis se posicionava em relação
a Clara e as demais mulheres. Vamos nos valer de um texto de Leonardo Boff, a mais perfeita biografia em língua portuguesa do Povorero de Assis. Como integrou Francisco o feminino em sua vida? Diz Leonardo Boff, problematizando. E avançando, diz: todo varão cresce e amadurece sob o olhar da mulher, e toda mulher desabrocha para sua identidade adulta sob o olhar do varão. É nessa relação dialética que se desdobram as potencialidades de ternura e de cuidado, sem as quais a vida humana mirra ou se enrijece. Os caminhos desta integração são os mais tormentosos e dramáticos da vida humana. Veja, caminhos da integração, o que provavelmente grande parte dos homens ao longo do tempo, seja no tempo de Jesus ou do próprio Francisco de Assis, em geral, não conseguiram ou não conseguem. Em Francisco, não foi diferente essa aventura, mas esse processo de integração, como se deu? Vejamos. O feminino e o masculino constituem determinações ontológicas de cada ser humano, de sorte que cada um traz algo do outro dentro de si mesmo. Ontológico significa o ser, essa construção do berço ao túmulo de uma identidade, de uma subjetividade integrada. Continuando com Leonardo Boff, varão e mulher formam a diferença no interior da unidade humana, mas esta diferença não se encapsula sobre si mesma, vejam, contra o outro. Não se fecha em si mesma essa diferença. Ao contrário, mas se abre numa profunda reciprocidade. Cabe ao varão integrar a ânima que vigora dentro dele. Vale dizer, a dimensão da ternura, do cuidado, da acolhida, da sensibilidade intuitiva, de tudo que estiver ligado à dimensão da vida e da geração. Cabe à mulher integrar a dimensão de ânimos que existe dentro de sua existência. Vale dizer, da objetividade do mundo, da racionalidade, da ordenação e da direção, de tudo que estiver ligado à história. No equilíbrio difícil desses dois polos, solar um e lunar o outro, se constrói o perfil de cada pessoa humana, a pessoa integrada e a riqueza de sua profundidade. Em Francisco encontramos uma das sínteses mais felizes que a cultura ocidental e cristã elaborou. Nele existe todo o vigor do ânimos e admiramos, simultaneamente, uma extraordinária expansão da ânima. Sem machismo, sem misoginia, mas também nem feminismo, sem fragilidade, nem rigidez, nele aflora, de maneira harmoniosa, integrada, um vigor terno e uma ternura vigorosa que constituem o brilho e o encanto arquetípico de sua personalidade. Pois bem, essas duas personagens, a primeira, Jesus, que os espíritos nolo apresentam como
o homem mais perfeito, modelo e guia, também o é nesse sentido, para o homem de atualidade. Isso quer dizer que, de certa forma, indo além de uma análise ontológica, pessoal, individual, para entender a subjetividade masculina com essa animosidade, essa raiva que nasce do medo, que nasce do medo que tem da mulher interna, que ele não conseguiu integrar a ânima ao ânimos que traz para se tornar uma pessoa completa. Repito, nessa análise temos, portanto, a referência de Jesus e, mais adiante, no século XII, a referência de Francisco de Assis. Ternura e vigor, nele aparece integrada. Firme, assertivo, mas doce. Doce, terno, mas também integrado. É curioso que quando Jesus encontra Pilatos, conduzindo-o à sacada do prédio onde estava sendo realizada a audiência, ao apresentar Jesus à multidão, diz apenas, exe homo, eis o homem, não usando nenhum outro adjetivo. Essa afirmativa, eis o homem, apresentando Jesus à humanidade, ali representada naquela turba aflita, perdida, esse gesto de Pilatos permanece. Na cultura do patriarcado hoje, Jesus se nos apresenta exatamente como Pilatos declarou. Eis o homem, um modelo para homens e mulheres, mas no caso do tema do programa, da edição do programa Novos Rumos de hoje, Jesus deve ser uma referência comportamental de um homem integrado, psicologicamente saudável, que em convivendo com a sua mulher, ânima interna, esse arquétipo feminino, sem medo dessa mulher interna, porque a integrou na sua subjetividade, consegue expressar essa integração interna na relação com o outro, em atitudes de respeito, de gentileza, de brandura, de ternura, sendo ao mesmo tempo uma pessoa viril no pleno sentido da palavra, firme, objetivo. Parece, e é este propósito da edição do programa Novos Rumos, ao abordar o tema do feminicídio como um crime de ódio, nesse mês de agosto, na campanha contra a violência em relação à mulher, é para pensar que é preciso um processo de educação continuada, como eu disse, desde a infância, para superar essa cultura do patriarcado, que traz em si misoginia, desprezo à figura da mulher, vendo-a como inferior, como menor, para ser dominada, controlada, como propriedade do homem. Então, para nós, espíritas que estudamos Jesus como guia e modelo, temos que crescer. Digo, nós, espíritos que estamos numa vestidura masculina, numa encarnação
numa trajetória berço-túmulo. É um processo de autoeducação que contribui para a educação como um todo. Não vamos esgotar esse tema nesse programa, porque, como eu disse no bloco anterior, é difícil, é um tema complexo, não simples de abordar. Nós vamos voltar a ele num programa próximo, ok? Agora vamos colocar aqui um belo depoimento de uma jovem espírita para que possamos refletir. Muita paz e até o nosso próximo programa. Fiquemos com Rebeca Hard Oliveira com um belo depoimento. Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Rebeca, eu tenho 20 anos e eu sou estudante de biblioteconomia. Bom, já que a gente está conversando um pouquinho sobre o filme da Barbie, eu vou falar as minhas opiniões. Como mulher, como jovem, eu acredito que o filme da Barbie ele quebrou muitas expectativas. Para aqueles que tinham muitas expectativas, podem ter se frustrado por estarem esperando outra coisa. E aqueles que tinham pouca expectativa podem ter se surpreendido. Eu me surpreendi. Esse filme, sendo de uma jogada de marketing ou não é para as crianças de hoje. Inclusive, a classificação indicativa é mais de 12 anos, é importante ser respeitado. Mas ele é um filme para as crianças de ontem, que cresceram brincando ou desejando ter uma Barbie. E para as mulheres de hoje, todas aquelas que se identificam como mulheres, sublimo, que foram ver esse filme com expectativas ou não. É um filme que toca na ferida da sociedade. Talvez por isso incomode tanto. Mas aborda o papel da mulher, o que é esperado dela, o que ela é capaz de fazer, o que ela é capaz de ser. E simultaneamente aborda a construção da masculinidade do homem. A percepção de que homens podem ter sensibilidade e que a Barbie não precisa do Ken e vice-versa. Nessa sociedade de relações tão fluidas e dependentes, o desenvolvimento dessa individualidade, de entender quem você é e não necessariamente quem eu sou porque o outro me disse que eu sou, porque a sociedade me disse que eu sou. Quem sou eu antes de tudo? E é um filme que foi uma forma de despertar a sororidade, a sensibilidade, a reflexão de quem somos, a reflexão do que é a nossa sociedade. É um filme que me tocou profundamente e eu acho que nada que eu diga vai ser suficiente para expressar o quanto me tocou, porque tocou a minha criança interna e tocou a mulher que eu sou hoje. Eu acho que é um filme que abraça, é um filme que reflete, é um filme que alerta, é um filme que faz a gente pensar tanto sobre quem éramos, quem a gente se tornou, quem estamos nos tornando, e o que a gente quer que a nossa sociedade se torne também. Porque um dos pontos que eu achei muito interessante é a Barbie achar que o mundo era das mulheres, que o mundo era empoderado porque a Barbie tinha ajudado nesse sentido. E que mundo a gente quer, né? Da mulher se tornando cada vez mais presente na sociedade, ocupando mais seu lugar de direito. E entender que sim, a Barbie ela pode ser, assim como tantas outras brinquedos e filmes, etc., podem ser inspiração para as crianças de hoje, de que elas podem sim ser o que elas quiserem e que também pode ser uma inspiração para a gente, de que a gente tem que ser quem a gente quiser e que a gente pode ser quem a gente quiser. Então, se eu fosse resumir esse filme numa palavra, seria inspiração. Acho que esse filme nos inspira. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Novos Rumos.